semana que vem? Depois de mamãe vai brincar, tá? Começa agora. Daqui a pouquinho mamãe vai brincar, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ter que horas hoje. São 2 aulas hoje. Vai até 16h15, né? Uhum. O professor Léo passou mal, né? Vocês estão sabendo. Passou. Ele tava com muita dor nas costas semana passada. Ixi, já tá velho. É. Mas vamos continuar com a tabela periódica ou você já acabou? Não, continuar, porque hoje é exercício, né? É para acabar. É até bom que a gente acaba hoje. Aí eu vou fazer uma revisão, e a gente faz bastante exercício do livro de vocês e outros que eu trouxe. Aí acaba. Tabela periódica. Ok. Pessoal de campo, semana que vem já volta, né? Retorna ao presencial, né? Fiquei sabendo hoje. Mas eu acho que é só para a unidade de campus, por enquanto, né? Aqui em Macaé não vai voltar ainda não. Eu acho que é só em campus. Aqui já foi liberado. Aí eu acho que semana que Mas a vem já escola vai. normal tem ou só o curso? Como? Não, só o curso. Ah, Foi autorizado, parece que cursos preparatórios, né? Aula escola, assim mesmo, não foi autorizado ainda, não. Ah, tá. No ano que vem, eu acho, não sei. Entendi. Aí eu acho que o curso retorna semana que vem, presencial. Opa, Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde. boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, acho que já entrou todo mundo. Deve entrar um outro depois, porque já tem 30 aqui. É verdade. Tem bastante gente. Já dá para começar. Vocês estavam na aula da Bia agora, né? Sim. Normalmente a aula dela é depois, não é? A aula dela é É dia de segunda-feira. segunda. Ah, tá. Entendi. Mas hoje o Léo daria 2 aulas? Sim. Sim, daria até 3h30. E aí, Entendi. Entendi. É porque eu achei que o Léo fosse uma aula só também, então era 2, né? é 2. Entendi. Aí quem dá física para vocês é a Laís? Marcão. Não, Vocês já falaram, Então, É que a Laís, eu acho que dá o presencial em campo, se eu não me engano.
E quem é que dá biologia? Inácio. Inácio. Ah, Inácio. Meu amigo. Legal, né? Ele. O irmão dele que dava física, o Bruno. Alguém conheceu o Bruno? Não, Sim, sim. ele Ele deu deu uma aula pra gente, deu uma aula Deu? pra gente. Aí Aham. depois precisou sair, né? Sim, quando o Marcão não podia dar Professora, a aula. aula acaba que horas? 16h15. Que é pouquinho. Rapidinho passa. Verdade. É quando o Marcão não podia, ele que dava, o Bruno? Sim, às vezes. Ah, tá. Entendi. E história vocês já falaram, né? O Carlos Bruno, né? História. Isso. É de Tá 15 em velho 15 também. dias. Uma vez Ah? Ebony, uma vez Ana Bia. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Acho que é isso, né? Tem mais algum? Não, né? Falei todos. Não, falta mais ninguém. Não. Falta mais um? Matemática. Ah, é quem é que dá matemática? Luiz Ah, Henrique. Luiz Henrique? Ah, meu amigo também. Chato pra caramba. animado. Fala que eu falei não. Brincadeira, eu gosto dele. Mas ele é chato. Animado. Ele é gente bom, caramba. Fala pelos cotovelos, né? Quando junta ele e Léo, então. Disputa pra quem fala mais. Verdade. A aula vai acabar 4h15? Vai acabar 4h15. Gente, vocês estão querendo que a aula acabe logo? A aula acabou de começar, vocês já estão querendo saber a hora que termina. Rapidinho vai passar, fica tranquilo. Aí depois quem é que vai dar aula? A última. Acabou. 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 Ah, é? Aí Por 4 hoje que acaba. Ah, por isso vocês estão querendo saber, né? Entendi. Vamos lá, pessoal. Então, boa tarde para todo mundo. Tem um pessoalzinho que entrou ainda depois, né? Semana passada, nós iniciamos o conteúdo falando um pouquinho sobre a tabela periódica. Eu falei com vocês que não cai assim, muita coisa teórica, né, do conteúdo de química na prova do IFE, tudo mais, não cai muitos conceitos, por exemplo, não cai distribuição eletrônica, aquela coisa de 1s2, camadas eletrônicas, não cai nada disso, tá? Esse conteúdo é bem chatinho. Mas a tabela periódica ela vai estar na prova de vocês para consultar. Qualquer prova que vocês fizerem, né, que tem algum conteúdo de química, que exige a tabela periódica, vai ter a tabela periódica lá para consultar, porque ninguém, né, é obrigado a gravar a tabela periódica, não precisa gravar a tabela periódica. Tá? Professora, Oi. queria só tirar uma dúvida com você, uma curiosidade. Eu sei que para fazer vestibular de medicina você precisa de química. Aí eu Sim. queria saber o que mais ou menos cai, só para ter uma noção mesmo, uma ideia. Gente, normalmente cai o conteúdo de química todo, né? Aí depende assim, cada Aí só o conteúdo todo, só isso. só o conteúdo todo, somente. Mas, o que acontece? Depende, por exemplo, as provas da FMC, a gente já mais ou menos tem um perfil, né, das coisas assim, que costumam cair com mais frequência, entendeu? Depende... Eu vou tentar o FRJ. Então, aí teria que... Eu dei aula no cursinho, teve um aluno que já me trouxe algumas provas de lá, mas eu não lembro de cabeça. Aí, assim, a gente olha normalmente as provas anteriores, né, e vê, sabe, o perfil né, do estilo, né, de química, por exemplo, que eles cobram. Mas normalmente é o conteúdo todo. Apesar de que em cada edital tem lá o conteúdo programático de cada disciplina, né? Não, né? Não cai. Oi? Essa chuva ácida, efeito estufa não cai. Pode né? cair, pode cair. Uhum, Cair? pode cair. Mas Pode. tem na medicina? Também. Pode cair. Tá doido. Assim, Nossa, gente, normalmente a química mais envolvida na medicina é a química orgânica, né? Que está envolvida assim nos fármacos, né? No processo assim do corpo humano, metabolismo, enfim. Normalmente são compostos orgânicos, síntese orgânica, né? Reações de compostos orgânicos. Isso então é uma coisa assim bem certa de cair, sabe? Relacionada à química orgânica. Normalmente sempre cai. E aí pode cair outras questões também, entendeu? Aí tem que ver o conteúdo, né, conteúdo programático, ver as provas anteriores para ver o perfil da universidade. Mas você está no 9º ano ainda, né? Ainda tem um tempinho.
para estudar. Sim, foi realmente só curiosidade mesmo. Curiosidade. Mas é bom mesmo, porque aí agora no ensino médio que começa a química, assim, pesada, que eu falo a química mesmo, porque até agora tem gente que nem teve química ainda direito na escola. Eu tenho na escola. Outros já têm, mas assim, a química começa mesmo assim pesado, a matéria toda mesmo agora no ensino médio. Então, para quem, principalmente quem vai, né, quem pretende prestar... Eu tenho mais física e ciências do que química. Pois é. Aí quem pretende, assim, tem a intenção de prestar vestibular, né, que vai ter principalmente discursiva de química, é a hora, assim, de focar mais, né, na disciplina, que agora é hora de aprender mesmo. E não deixar para o terceiro ano, porque o terceiro ano normalmente é revisional. É revisão do primeiro, do segundo ano, e um pouco de conteúdo, às vezes, novo do terceiro. Então, entendeu? Mas ainda tem um tempinho pela frente. Vamos pensar primeiro na prova do IF, depois pensa na prova do vestibular. É verdade. Gente, alguém perguntou aqui, ó, no IF cai mais biologia, química ou física? Cai mais, dessas três cai mais biologia, tá? Química e física é empatado. Cai duas, né? 2 ou 3, Normalmente, se eu não me engano, se não mudou, né? Acho que são 5 de biologia, não é 10 isso? matemática, 10 português. Não, com relação a biologia, química e física. Isso. Alguém colocou ali, ó, respondeu. Mas até um tempo atrás, às vezes, poderia ser que era 2 de física e 3 de química, eles revezavam. Eu não sei se mudou, ou se é sempre agora 2 de química só. Eu não sei. É que o conteúdo é proporcional também, o conteúdo, né? O conteúdo de química é bem menor com relação ao de biologia. Vocês têm aula de quantas aulas de biologia por semana? Uma também? Uma. Uhum. Mas quando entra no curso presencial, às vezes reveza. Uma semana é química, outra semana é física, entendeu? Sim, fazia isso. E porque o conteúdo é menor. Aí dá tempo, a gente revezando, a gente consegue dar o conteúdo todo, entendeu? Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar. A gente tem tempo, né? Para conversar um pouquinho, tirar dúvida. Mais alguma dúvida disso aí? Acho que não. Então vamos começando aqui. Vamos pensar na prova do IF primeiro. Vamos entrar todo mundo. Depois que entrar na prova do IF, vai ficar mais fácil para qualquer vestibular, porque lá tem professores ótimos. Não que fora não tem, mas lá... Eu já dei aula de química lá, conheço, professores de química são todos muito bons. De biologia também, tem umas feras de biologia lá. Então, vai dar tudo certo. Pessoal, vamos lá então. Então, semana passada, como eu falei com vocês, eu iniciei falando um pouquinho da tabela periódica, né? Apresentei a tabela periódica para vocês e falei, assim, as principais coisas que vocês precisam saber para a prova mesmo, com relação à tabela. Como a tabela é dividida, o que significa cada coisa na tabela, como representar os elementos, os símbolos, enfim, tudo isso. Eu vou abrir aqui a apresentação, vou compartilhar e vou fazer uma revisão rapidinho. Eu acrescentei mais uma figura da tabela atualizada, que mostra a divisão com relação à característica dos elementos metálicos, não metálicos, gases nobres, que eu não tinha mostrado para vocês na semana passada. Aí eu já peguei uma figura da tabela periódica atualizada, a mais atual. E vou mostrar para vocês também. Deixa eu compartilhar aqui, então. Espera aí. Pronto, acho que está todo mundo vendo aí, né? Tá dando para ver. Tá dando para ver? Tá, né? Está. Pessoal, então essa tabela periódica aí, eu peguei ela atualizada, tá? Peguei de um site aqui, ó, Química Explica, um site da internet. E aí, né, essa é a tabela mais atual, como eu falei com vocês agora. Então, na semana passada, eu mostrei para vocês o que significava cada coluna, né? Cada coluna dessa aqui na vertical, cada linha dessa na horizontal, o que significava cada númerozinho aqui dentro, fora, enfim. Então, vamos relembrar. É o seguinte, primeira coisa, a tabela que vai cair na prova de vocês, do IF, não é essa colorida, bonitinha,
tá? Com tudo dizendo o que que é, isso aqui, com as cores. A tabela que vai cair, ela é exatamente assim, tá? Sendo que esse quadradinho explicativo aqui em cima não cai, tá bom? Mas ela é uma tabela assim, ó, sem cor, tá bom? Preto e branco. Como eu falei com vocês, pode ser que na prova caia a tabela com o nome dos elementos, tá vendo? Embaixo de cada símbolo, ó, de cada elemento, tem o nome dele, ó, cobalto, níquel, cobre, zinco. Pode ser que não caia. Se tiver alguma questão, né, pedindo, né, o nome de algum elemento, provavelmente na tabela não vai cair o nome. Professora, eu tenho que gravar o nome de todos? Não, não tem que gravar não, deixa fluir, tá? Ao longo, vocês já devem saber o nome de alguns elementos aqui, tá? E à medida que a gente vai trabalhando o conteúdo, vai falando, colocando o símbolo, falando, vocês acabam memorizando os principais. E se eles pedirem o nome de algum, vai ser exatamente de algum desses principais. Eles não vão pedir de um nome de um elemento aqui, ó, que ninguém sabe o nome, vamos colocar. Oi? Potássio, hidrogênio, oxigênio. Isso, carbono, flúor, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, tá? Níquel, isso. Então, o IF, eles não exigem, assim, que você, pelo menos o conteúdo de química, que você seja aquele conteúdo, assim, eles não querem testar a sua memória, como que eu posso explicar? Eles não querem aquela coisa decoreba, entendeu? O conteúdo é bem fluido, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas deixa eu colocar na colorida aqui, que é mais fácil para poder explicar. Então, a tabela periódica atual, ela tem 118 elementos. Ó, o último número aqui é 118, eu já vou explicar o que que é, vocês já devem lembrar. Então, a tabela ao todo, ela tem 118 elementos, tá? Químicos. Cada quadradinho desse aqui, gente, lembra? É a casinha de um elemento. Então, cada quadradinho, dentro, tem o símbolo de um elemento químico. Olha só, aqui é o hidrogênio, aqui é o lítio, berílio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, escândio e assim por diante. Todas as tabelas periódicas, seja ela colorida, sem cor, com 10 cores, com 2 cores, não importa, a organização é a mesma. Cada elemento aqui tem o seu lugarzinho fixo na tabela periódica e não vai mudar de tabela para tabela. A tabela pode mudar cor, pode ser sem cor, pode ser de 10 cores, 20 cores, 3 cores, enfim. Mas a organização vai ser sempre a mesma, tá bom? Então, aqui, ó, cada quadradinho, como eu falei, a casinha de um elemento químico, vamos colocar assim. E aí dentro tem essas letras aqui, pessoal, que estão em negrito, tá vendo? Que estão mais em evidência, é o símbolo do elemento químico. Cada elemento químico, ele é representado por um símbolo, que normalmente é uma letra ou 2 letras, tá? E aí pode estar de acordo com o nome dele, com a pronúncia do nome dele em português ou não. Por exemplo, o lítio, ó. Observe aqui o lítio, o segundozinho aqui, tá vendo? Lítio começa com LI, o símbolo dele é LI. Tá? Berílio começa com BE, o símbolo é BE, tá? Agora olha o sódio, gente. Sódio, SODIO, o símbolo é NA, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o nome dele em português, tá? Tem a ver com o nome dele em latim, que se eu não me engano é natrium, tá? Não precisa decorar, enfim, mas eu acho que semana passada a gente até resolveu uma questão que tinha meio que uma pegadinha na prova do IF. O sódio mesmo, ele colocava, tinha um texto lá que mencionava o elemento sódio, e as opções, ele pedia para você colocar o símbolo dos elementos que tinham sido mencionados no texto. E o símbolo, em algumas opções, o símbolo do sódio, no texto estava mencionado o sódio, estava SO, para confundir, né? Só que o símbolo do sódio é o quê? Na, mas o sódio é um elemento que a gente fala muito durante o ano, tá? Na parte de química a gente fala bastante dele, volta e meia a gente fala no sódio. Então, fala no sódio, coloca o símbolo do sódio, então acaba memorizando, tá bom? E aí, tem até algum elemento aqui, ó, S só, é o enxofre, tá vendo? Começa com E, mas o símbolo é S. Tem algum outro aqui que confundia também. Enfim. Cobre. O fósforo também. Não, tem vários, mas eu achei que tivesse algum outro que confundia com o nome de sódio, mas eu acho que é só o enxofre. Eu achei que tivesse algum SO também, mas não tem, não. Ia falar dos períodos de novo? Vou falar.
E aí, gente, é isso aí, tá? Então, cada letrinha dessa aqui, ó, ou uma ou duas, tá vendo? É o símbolo do elemento. Volto a repetir, a representação do símbolo do elemento é sempre, ó, quando é uma letra só, sempre maiúscula, tá? Quando é duas, a primeira maiúscula e a segunda sempre minúscula. Isso, assim, não pode fugir disso, isso é regra, tá? Se for uma letra só, sempre maiúscula. Se for duas, a primeira maiúscula e a segunda minúscula, tá bom, gente? Isso é regra. E já caiu pegadinha na prova do IFE com relação a isso também. Pronto. Agora, vamos entender. Cada coluna dessa aqui, ó, na vertical, uma coluna, duas colunas, tá vendo que elas estão numeradas? Terceira coluna, quarta, quinta, sexta, sétima, até a 18 é chamado de... Alguém lembra? Grupos ou famílias. Grupos ou famílias, exatamente. Ao todo, a tabela periódica, ela tem 18 grupos ou famílias. Oi? Não é 17 famílias? São 18, tá? 18 grupos ou famílias, ó. O último aqui é o 18. Hoje em dia, a gente fala bem mais em grupo do que família, mas antigamente adotava muito mais essa terminologia de família. Então, até hoje, muitos livros, muitas questões ainda mencionam família, tá? Até mesmo em provas. Então, a gente precisa saber os dois. Ou é grupo ou é família, é a mesma coisa. Tá? Cada coluna dessa na vertical é um grupo ou família, tá bom, pessoal? Ao todo são 18. Já cada linha dessa na horizontal é chamada de período. Ao todo, a tabela periódica, ela tem quantos períodos, ó? 7 períodos, tá? Professor, o que são essas duas linhas lá embaixo? Gente, lembra que eu falei? Essa primeira linha, tá vendo que ela tá com o número 6 aqui, ó? Todos esses elementos aqui, eles estão aqui dentro desse quadradinho, tá vendo? Ó, 57 a 71, ó. 57, 58 até o 71. Como não cabe para colocar ali para representar, para a gente visualizar, eles meio que estenderam aqui para baixo. E essa segunda linha, ó, que é chamada série dos actinídeos, tá vendo, ó? Número 7, todos esses elementos, eles estão aqui nesse quadradinho aqui, ó, do 89 ao 103, 89, 90, 91 até o 103. Da mesma forma, como não cabe para colocar todos para a gente ver, estendeu lá para baixo, tá? Então, ao todo, a tabela periódica, ela tem 7 períodos e 18 famílias. Professor, eu preciso gravar isso? Não, gente, é só contar. É só você precisa saber também. Oi? Você precisa saber. Precisa saber o que é, né? Que a vertical, ó, lembra? Para cima aqui, ó, o V para cima, o Vzão assim, ó. São os grupos ou famílias. Na horizontal, as linhas, lembra de horizonte, né? Fazer um horizonte, são os períodos, tá? Então, a tabela tem 18 grupos ou famílias e 7 períodos, tá? Às vezes, a tabela na prova, ela pode vir com esse númerozinho em cima, para facilitar. Às vezes, não. Se não vier, conta, tá? Tranquilo. Isso aí não vai ter problema. Gente, outra coisa. Na tabela periódica, tá vendo que tem um númerozinho aqui em cima? Dentro de cada casinha do elemento, ó, em cima do símbolo, tem um númerozinho? Ó, 1. Aqui, ó, é o 2, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? E embaixo tem outro número também, um número decimal, ó, com vírgula, tá vendo? Esse número que está em cima, que está em ordem crescente, de 1 em 1 na tabela periódica, que sempre está começando aqui, ó, da esquerda, olhando para a tabela, da esquerda para a direita, passando por cada período, é chamado de quê? Número atômico. Número atômico, exatamente. O número atômico, eu costumo falar que ele é o número de identidade de cada elemento. Cada elemento vai ter um e sempre vai ser aquele daquele elemento. Por exemplo, o número atômico do hidrogênio significa, é o número 1. Sempre o hidrogênio vai ter o número atômico 1, tá? E esse número, gente, está em ordem crescente na tabela periódica, ó, da esquerda para a direita, passando de período por período, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último, que é o 118, tá bom? Esse númerozinho embaixo, que é decimal, pode ser que às vezes ele venha como um número inteiro também, sem vírgula, é a massa atômica ou peso atômico. É o peso, a massa do átomo, do elemento, tá bom? Aí, como que vocês vão gravar? Saber se o de cima ou de baixo é o número atômico. Sempre assim, gente.
O número atômico sempre vai ser um número inteiro, mas vocês não podem gravar somente dessa forma. Por quê? Às vezes, o peso atômico ou número de massa, ele também vem aproximado na tabela periódica, ele vem como um número inteiro também. Então, como que vocês irão memorizar? Primeira coisa, pode memorizar assim, o número inteiro, mas se os dois estiverem inteiros, como que vocês vão saber? O número atômico, que é esse de cima, a identidade do elemento, ele sempre vai estar em ordem crescente na tabela, da esquerda para a direita, mudando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre mudando de 1 em 1, aumentando de 1 em 1, tá? Até o 118. O número de massa embaixo não vai seguir essa regra. Normalmente ele vem em forma decimal, com vírgula, tá? E mesmo se ele vier como número inteiro, um número aproximado, ele não vai vir dessa forma, seguindo essa regra de 1 em 1 certinho, tá bom? Então é assim que vocês irão saber. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso... tá. Então, gente, uma outra coisa. Lembra que eu falei com vocês que antigamente, quando a tabela era falado de família, os grupos eram chamados mais de famílias, essas colunas maiores aqui, ó, que são 2 aqui na esquerda, e essas outras 6 aqui na direita, ó, essa, a partir do boro aqui, ó, essa e essa, elas tinham nomes, né, nomes específicos de cada família, assim como a nossa família. Por exemplo, tem a família dos Pereira, a família dos Silva, a família dos sei lá, outro nome, aqui também. Esse primeiro grupo, ou família, também chamado de família 1A, como era chamado antigamente, é a família dos metais alcalinos. Esse segundo grupo aqui, ou família 2A, como era chamado, família dos metais alcalinos terrosos. Esse grupo 13, já pula para cá, lembra que são os maiores, tá? Esse grupo 13, ou chamado também de família 3A, é a família do boro. O grupo 14, ou família 4A, família do carbono. Grupo 15 aqui, ó, ou família 5A, família do nitrogênio. Grupo 16 aqui, ó, ou família 6A, aí já vai lá, né? Família do oxigênio. Não, não é mais. São os calcogênios. Então, aqui, ó, grupo 16 ou família 6A são os calcogênios. Grupo 17 aqui, ó, ou família 7A, halogênios. E, por fim, o último grupo aqui, ó, grupo 18, ou família 8A, são os gases nobres. Isso. Gases nobres, todo mundo já fala, são os gases nobres. Eles são nobres. E são mesmo, tá, gente? Metidos, não gostam de reagir com ninguém. 4, 5, 6. Oi? E os números 2, 3, 4, 5, 6 não pertencem a nenhuma família, não? Como assim? Aqui, ó? Não tô entendendo. Esses o 3, números. o 4? Uhum. Então, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, eles são... É porque, assim, essas maiores eram conhecidas como famílias As. E essas do meio aqui são as famílias B, ou elementos de transição. Aí, antigamente, essas famílias As, que são essas maiores, elas tinham nomes específicos. E essas do meio aqui, as menores, não, tá? Isso era uma terminologia que era usada bastante antigamente. Mas, hoje em dia, ela não é tão usada, mas ainda tem muitas questões, muita coisa, porque assim, gente, é difícil tirar isso de prática, né? Imagina, quantos de vocês aí têm professores, assim, que são mais velhos, por exemplo, com 50, mais de 50 anos. Então, antigamente era família, então eles vêm com aquele ritmo e às vezes não muda, né? Não que eles não saibam, tá? Não estou falando isso, mas assim, é o costume, entendeu? De ensinar daquela forma, e muitos livros ainda vêm com essa classificação de família, tá? Mas isso, assim, em pouco tempo, mais alguns anos, vai cair, vai parar de ser utilizada, vai ser utilizado só grupo, tá bom? Enfim, enquanto isso, precisamos passar mais esse detalhe. Aí, pessoal, aqui tem outra coisa. Tá vendo que, ó, aqui, esses elementos aqui estão em amarelinho, aqui estão em uma cor verde, né? E aqui um azul. Por quê? Porque os elementos, de acordo com as características que eles possuem, algumas características, eles são classificados em elementos metálicos,
não metálicos ou os gases nobres. Esses últimos aqui, ó, o azul, são os gases nobres. Os amarelos são os ametais, tá? E esses outros aqui, ó, a grande maioria na tabela periódica, são os metais, sendo que esses últimos elementos aqui, o cinza, eles ainda não foram classificados, tá bom? Porque são elementos mais novos e tal, precisam ser estudados com mais detalhes para serem classificados dentro dessa classificação de metais, ametais e gases nobres, tá bom? Então, vamos lá, ó. Os amarelos, vamos aqui, ó. A última coluna aqui, ó, o último grupo são os gases nobres. Depois, esses em amarelos aqui são os ametais. E o restante todos da tabela periódica aqui são os metais, tá? A gente vai falar mais para frente um pouquinho de algumas propriedades periódicas, tá bom? Ponto de fusão, ponto de ebulição na tabela periódica, tá? Mas por enquanto não. Então, por enquanto é isso que vocês precisam saber. Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Então tá, acho que basicamente o que eu precisava falar era isso, do resumão, tá? Vamos fazer exercício e aí, à medida que a gente vai resolvendo as questões, a gente vai acabando revisando tudo de novo, tá? Tá bom. Uhum. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. É sobre a tabela o exercício, né? O exercício é sobre a tabela. Agora eu vou pegar aqui no livro de vocês. Deixa eu abrir aqui, porque na semana passada... Tem mais aqui no slide também. Mas o que eu vou... A gente vai começar pelo exercício do... Cadê? Do livro. Eu sempre me perco aqui quando é para voltar. Fica aqui em cima. Peraí. Tá aqui. Aí vocês podem acompanhar ou pelo livro, ou eu vou compartilhar aqui. Pode ser por aqui mesmo também. Deixa eu compartilhar. Aí, a parte de química é a página... Até esqueci. Mas tá diferente a minha do de vocês. É 400 e pouco. Aqui, acho que eu marquei, ó. Deixa eu ver se tem mais algum para cima. Já passou. Então, para mim, começa aqui na página 406, mas vocês falaram na semana passada que a de vocês é um pouquinho diferente a página, e eu não sei qual que é. Então, vamos ver. Eu até marquei aqui. Aqui, o 17. Foi esse que a gente chegou até a fazer semana passada. Vamos fazer rapidinho. É uma questão, ó, do IF do ano de 2000, tá vendo? Vou ler primeiro a pergunta, gente, e depois a gente lê o texto. Porque quando a gente lê a pergunta primeiro, a gente sabe o que a gente tem que procurar no texto. A gente não fica lendo o texto, assim, perdido, tá? Alguém sabe a página? Tem alguém perguntando aqui. Alguém sabe, gente? Coloca aí, 405? 405. A minha é 408, ó. Então, ó, abrem, quem quiser abrir, vou esperar aí para abrir. Página 405, então, no livro de vocês, é a questão 17. Eu não sei se vai ser a mesma numeração, né? Na semana passada. A gente fez semana passada. Eu vou fazer rapidinho de novo, só para relembrar. Uhum. Então, gente, uma questão do IF do ano de 2000, e fala assim, ó, de acordo com o texto apresentado, esse texto aqui acima, o símbolo dos elementos básicos que constituem o detergente são, respectivamente. Então, no texto, ele vai mencionar o nome de alguns elementos químicos. E aqui, nas alternativas, ele quer a alternativa, né, correta, ela vai ter o símbolo de cada elemento que foi mencionado no texto, tá? Ele fala até aqui, ó, no mundo moderno, o petróleo, fonte natural de combustíveis, tem como principal objetivo em seu primeiro segmento de produção a obtenção de gasolina, querosene de aviação, óleos lubrificantes, óleo diesel, entre outros.
Uma das principais impurezas do petróleo e seus derivados é o enxofre, encontrado principalmente em frações pesadas do petróleo, tá? Na queima de um desses derivados, ocorre a formação de gás sulfuroso, SO2, que ao ser lançado na atmosfera produz o que chamamos de chuva ácida. Lembra, gente? Ó, chuva ácida. No segundo segmento do refino do petróleo, temos a produção de sabões e detergentes. Tendo esse último, ou seja, os detergentes, os seguintes elementos básicos constituintes. Então, aqui ele vai falar o nome de alguns elementos básicos que constituem um detergente: carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio e sódio, tá? Aí, o texto, a pergunta é o seguinte: de acordo com o texto, os símbolos dos elementos básicos que constituem o detergente são, respectivamente, os elementos que constituem detergente são esses daqui, ó: carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio e sódio. Agora vamos ver. Pessoal, qual o símbolo do carbono? C. C. Então, ó, a letra B já estaria eliminada, tá vendo? Qual o símbolo do hidrogênio? H. H. Então, ó, a letra B e a letra E estariam eliminadas, ó. O segundo aqui é HG. HG é mercúrio. Resta a alternativa A, C e D. Símbolo do enxofre? S. S. Então, só pode ser a alternativa B, tá vendo? Aqui, ó, como símbolo do enxofre, estaria o O, que é oxigênio, e aqui é N. N não é o símbolo do enxofre. Tá vendo a pegadinha? Porque o enxofre começa com EN, ó. EN. Muita gente poderia acreditar que, né, seria essa alternativa, mas o símbolo do enxofre é S, de acordo com o nome dele em latim, tá? Que eu não sei qual é. E aí, depois, oxigênio, ó, o símbolo é O, aqui. E sódio, o símbolo é Na, tá vendo? Ó, para o sódio, teria também o SO. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco? Mas o símbolo do sódio é Na, tá bom? Então, a alternativa correta seria a letra D, tá bom? 17, alternativa letra D. Vamos ver agora qual outra que eu marquei. Deixa eu procurar aqui. A 22. Pessoal, abre aí na página, na questão 22 agora, tá? Quem quiser acompanhar por aí. Ó, do IF de 2003 também. O que consideramos ouro, comumente usado para a produção de joias, é denominado ouro 18 quilates. É uma mistura que apresenta 75% de massa de ouro e 25% de metais, prata e cobre. Esse ouro pode ser confundido com pirita. A fórmula da pirita, gente, é FeS2. Gente, presta atenção na fórmula da pirita. Então, aqui é a fórmula dessa substância, pirita. A fórmula da água, eu acho que muitos de vocês sabem que é H2O, né? H2O. A fórmula da pirita é FeS2. Cada substância tem uma fórmula química, tá? Que a fórmula da substância indica os elementos que estão presentes ali naquela substância. Por exemplo, a água, H2O, tem hidrogênio e oxigênio, tá? A pirita, FeS2. Gente, olha para a fórmula da pirita e me respondam quantos elementos químicos diferentes tem ali na fórmula. 2. Exatamente. O primeiro qual que é? Ferro. Ferro, que é o Fe. E o segundo é qual? Enxofre. Que é o S. Por que eu estou perguntando isso? Porque se você chegar aqui e contar, ó, tem um F, tem o E e tem o S. Professor, então tem 3. Mas por que não tem 3? Porque o Fe, ó, o primeiro é maiúsculo e o segundo é minúsculo. Então, aqui é um elemento químico, tá vendo? Se você chega e coloca o F maiúsculo, o E maiúsculo e o S maiúsculo, você vai olhar e falar que tem quantos elementos? 3, apesar de do E puro maiúsculo não ser um elemento. Mas, enfim, tá vendo como é extremamente importante a representação correta? Tá? Então, aqui a gente sabe que tem 2 elementos químicos diferentes, tá? Professora, então, o que significa esse 2 do lado do E? Significa que tem um ferro e 2 enxofres. Por que não tem umzinho no ferro? Porque quando é o número 1, não precisa representar. Quando é diferente
de 1, 2 ou mais, tem que representar. Então, na fórmula da pirita, dessa substância aqui, tem os elementos ferro e enxofre. Tem 1 ferro e 2 enxofres, tá bom? A mesma coisa, gente, a fórmula da água. H, maiúsculo, 2O. Quais são os elementos constituintes da água? Um H e 2O. Não, Um H, hidrogênio. hidrogênio e oxigênio, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio, tá? O númerozinho, ó, ele acompanha o elemento, né, aqui, ó. Tá do lado do S, do enxofre, então significa que tem 2 enxofres, tá? Vamos continuar. Ó, esse ouro pode ser confundido... Oi? É 2 enxofre e 1 ferro? Isso. Porque do lado do ferro, tá vendo? Que deveria estar aqui, ó, não tem nenhum número. Quando não tem nenhum, significa que é o número 1, que não é representado, tá bom? Uhum. Então tá, ó, essa é a fórmula da pirita, FS2. Os nomes dos elementos que formam a pirita são, todo mundo já respondeu, vocês já responderam, né? São quem, gente? O primeiro elemento é qual? Ferro e enxofre. Ferro e enxofre. Então, alternativa letra C. Tá bom? C. Tranquilo, né? Tranquilo. Questão do if, tá vendo? Aí aqui na alternativa, ó, tinha flúor, tá vendo? Para confundir. Ó. Só que o símbolo do flúor é o F só o F maiúsculo. Do frâncio, ó, o frâncio é FR. Tá vendo? E aí, para o enxofre, ó, tinha o nome sódio. O sódio a gente sabe que é Na, né? Que não tem nada a ver com o nome dele, tá? E o escândio, aqui também. SC do escândio, se eu não me engano. Quase não tá escândio. Vamos ver lá se é SC do escândio? Deixa eu ver. Acho que é SC. Não sei nem onde ele tá na tabela. Para vocês terem noção que ninguém precisa decorar a tabela. Esses elementos que a gente usa muito SC pouco. mesmo. Alguém achou? SC, né? C. Uhum. Mas onde que ele tá na tabela? Tá no meio, perdido aí. Alguém achou ele na tabela? Não. Achei. Ele tá mais ou menos aonde? Ah, achei ele aqui, ó. É o Aqui, ó. primeiro elemento do grupo 3. Uhum. A gente vai falar assim agora. A gente vai perguntar onde tá. Aí vocês têm que me falar o grupo e o período que o elemento tá. Aí a gente sabe. Ó. Qual é o grupo do escândio? 3. Não. Qual é o período que tá o escândio? 4. Muito bem. 4. Não é o primeiro período, né? O primeiro período, esse grupo aqui não tem nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro período, só o 4. Quando eu for fazer uma questão disso, aí eu reviso isso com vocês, tá, pessoal? Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo vendo as questões? Estão, né? Sim. É porque eu abri outra página, eu não sei se saiu. Tá, vamos procurar outra. Tem mais algumas aqui. 46 aqui, ó. Ó, do IF de 2011. Analise o fragmento de uma carta de um químico apaixonado. Gente, olha a carta de um químico apaixonado. Eu soube que a Inês contou que ele te embromou com esse namoro e que estou saindo com uma mina do hélio. Crômio, ela é mentirosa. Manganês, deixar de onda e não acredita no que ela diz, pois sabes que nunca agi de modo estanho contigo. Caso algum dia apronte alguma, procure um avogado e metais na cadeia. Lembra-te, porém, que não me sais do pensamento. Aí a pergunta é o seguinte, que a gente deveria até ter lido antes, né? Acabei esquecendo. Alguns dos elementos citados no fragmento são representados... Oi? Qual página? A página 4. Para mim é 412, para vocês eu acho que é 3 a menos, deve ser 409. Procura aí. Ah, achei. Achou? Gente, então, ó, a pergunta é o seguinte, alguns dos elementos citados no fragmento, aqui nesse textinho, são representados pelos símbolos. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, de novo, ler, e vou marcando todos os elementos que a gente encontrar. Ó,
Eu soube que a Inês contou que ele te embromou com esse namoro. Nessa primeira frase, primeira linha, tem algum elemento químico? Vocês acham? Não. Então, embromou, tem bromo, mas aqui está escrito embromou. Então, não é um nome, né? Se tivesse só o bromo aqui, ó, era um elemento, tá bom? Mas embromou não é. Ó, e que estou saindo com uma mina do Hélio. Hélio é. Hélio é, vamos marcar. Crômio, ela é mentirosa. Crômio também. Crômio também, que também pode ser chamado de cromo, tá? Crômio ou cromo é a mesma coisa. Manganês, deixar de onda e não acredita no que ela diz. Manganês também. Manganês. Mais algum? Não. Níquel. Gente, É níquel. então, o níquel é um, mas niquela não é, né? Então, não é. Nunca agi de modo estanho contigo. Estanho. Estanho é um elemento. Qual? Estanho? Estanho, aham. Caramba. Estanho é um, é. Caso algum dia apronte alguma, procure um avogado e metais na cadeia. Tem algum? Não. Não. Nome de elemento, não. Lembra-te, porém, que não me sais o pensamento. Então, pronto. Os que estão, que tem aqui, né, no texto, são esses elementos. Agora, vamos ver. Ó. O primeiro é o hélio. Qual o símbolo do hélio, gente? HE. HE. Olha só, a única alternativa que tem o HE, É o E. primeiro aqui, O E. só que ele não fala que está em ordem que estava no texto, né? Então, a gente tem que olhar as opções, ó. Ele não fala que está na ordem, e não falou respectivamente. Toda vez que tem aquela palavra respectivamente, tem que seguir a ordem que estava no texto, enfim. Como não tem a palavra, então não necessariamente tem que estar na ordem, tá bom? Então, ó, a gente sabe que tem o hélio, que é HE, então aqui tem hélio, ó, aqui tem hélio. Crômio, alguém sabe o símbolo do cromo? CR. CR, ó, tá vendo? Aqui tem o CR. Vamos procurar a opção que tem algum elemento que não tem no texto. Acho que é mais fácil, né? Para descartar. Então tá. Ó, vamos olhar a primeira opção, ó. O S é quem? Enxofre, tá vendo? Não tem no texto. Então, essa alternativa tá errada. O segundo aqui, ó. BR. BR é bromo, tá vendo? Não tem bromo no texto, descartado. A letra C, ó. Manganês tem. Cromo tem. E esse último aqui é o nitrogênio, que não tem. Não tem. Aqui, ó, o primeiro é o níquel. Tá vendo? Não tem níquel, tá escrito niquela. Então, não é. Então, essa última aqui, ó, ó, o hélio, o estanho e o cromo. Então, a alternativa correta é essa aqui. Tem mais um, gente, que é o manganês, mas não está representado nas opções, tá? Mas a letra E, todos esses símbolos aqui estão no texto, tá? SN é de qual? Como? SN é de qual? SN é o estanho. Ah, tá. Estanho. Tá bom? Então, é isso aí. Alternativa correta, letra E. Mais um aqui, ó, do IFE de 2013, a questão 47. Seguindo a próxima, tá? Vou ler a primeira pergunta, ó. Em qual alternativa os produtos químicos usados contêm, respectivamente, então é na ordem, nitrogênio, fósforo e potássio, tá bom? Deixa eu ler aqui o textinho. Para formar solos produtivos ou aumentar sua produtividade, é comum a adição de matéria orgânica e ou inorgânica. A adição de matéria inorgânica deve conter principalmente os elementos nitrogênio, fósforo e potássio. Ele quer uma alternativa, gente, que a primeira substância tenha nitrogênio, a segunda substância tenha fósforo e a terceira substância tenha potássio, tá? Aqui nas opções, ó, tá separado por vírgula uma substância, ou E, ou a letra E, uma substância e outra. Então, aqui, ó, CaSO4 é uma substância, assim como H2O é uma substância, FS2, que é a pirita, é uma substância, aqui é a fórmula de uma substância, tá bom? Aqui, ó, NaNO3 é a fórmula de outra substância. CaCO3, a fórmula de outra substância. E assim por diante em cada alternativa. Ele quer
que a gente encontre uma alternativa aqui, a letra A, B, C, D ou E, onde a primeira substância tenha nitrogênio, a segunda substância tenha o fósforo e a terceira substância tenha o potássio. Então, gente, qual o símbolo do nitrogênio, pessoal? N. N. Isso. Essa primeira substância aqui tem nitrogênio? Não. Não. Então, essa alternativa está errada. Essa segunda, aqui, ó, primeira substância da letra B tem nitrogênio? Não. Sim. Tem? Não, é N. Ni. Ni é quem? Níquel. Níquel. Exatamente, tá vendo? O I tá minúsculo, então ele tá acompanhando o N. Então, Ni é um elemento, não é só N sozinho. Aqui é a mesma coisa, ó, Ni é o níquel, tá vendo? Essa letra C também, no primeira substância, não tem nitrogênio. A letra D, a primeira substância, tem nitrogênio? Sim. Não. Tem. Então, vamos olhar a segunda substância. A segunda substância tem o fósforo? Qual o símbolo do fósforo, gente? P. P. Aqui, ó, o Pzinho aqui, ó. Então, eu vou marcar, ó, o nitrogênio, ó. O fósforo, tá certo? E a terceira substância tem que ter o potássio. Qual o símbolo do potássio? K. K. Aqui, o Kzinho aqui, ó. O K. Então, a alternativa correta é a letra D. Tudo bem? Vocês entenderam, pessoal? Sim. E o resto significa o quê? Ó, essa daqui, é porque aqui, ó, é o sódio, é porque assim, cada substância ela é formada por elementos, pode ser 2, 3, 4, 5, não importa, tá? Então aqui, ó, essa primeira substância, ela tem os elementos sódio, nitrogênio e oxigênio. Só que ele pergunta, a pergunta dele, ele quer que na primeira substância tem nitrogênio? Tem. Na segunda tem fósforo? Tem. E na terceira tem potássio? Tem. Ele não pergunta dos demais, entendeu? Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos ver aqui se tem mais alguma aqui do livro. Eu acho que eram esses só. Acabou. Aí agora, vou compartilhar com vocês de novo a apresentação, que lá eu coloquei alguns exercícios. Os de lá é bom porque é para treinar mesmo a tabela, entendeu? Para vocês. Vamos ver, ó. Tem mais não, porque agora não é mais. Agora é física. É. Vou compartilhar aqui de novo a apresentação. Cadê? Aqui. Aqui, gente, então, são alguns exercícios que eu peguei na internet. Aí tem exercício aqui de várias universidades, faculdades. Tem, acho que algum do Enem, tá bom? O primeiro fala assim, ó. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então, a primeira coisa é eu fazer o quê? Pegar a tabela e consultar, tá? Então, a gente vai lá na tabela periódica, vai ver onde está o número atômico 18 e ver qual grupo ele é. Se é metal alcalino, terroso, metal terroso que não existe, a metal ou gás nobre, tá bom? Vamos lá ver. 18, grava aí, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. O número 18, ó. Esse é 1, 2, nananã, tem que procurar o 18. Aqui o 18, ó. 18 tá aqui, ó. É o AR. Argônio. Gente, esse último grupo aqui é chamado de quê? Gases nobres. Gases nobres. Então, vamos lá, ó. Então, a alternativa é, tá bom? Gás nobre. Ó, a questão 2. Dados elementos de números atômicos 3, 9, 11, 12, 20, 37, esse monte de número atômico aqui. A opção que só contém metal alcalino é. Então, o que a gente tem que fazer? Comparar com a tabela periódica. Ver qual desses números atômicos aqui estão nos metais... Gente, alguém lembra qual é o grupo dos metais alcalinos? É o primeiro. É o primeiro, tá? Aquele primeiro grupo da tabela. A gente tem que ver qual desses números aqui estão no primeiro grupo. Aí, o que tem que fazer? Tem que olhar aqui e ver a tabela junto, tá bom? Aí, se eu sair... Calma aí, deixa eu fazer assim, ó. Vocês continuam vendo, não continuam? Sim. Eu vou pegar a tabela aqui, porque tem que abrir junto. Aí, senão não vai dar para ver. Deixa eu... Calma aí, esse negócio tá baixando. Sorry.
Vocês podiam olhar aí, né? Aí, tá vendo? Tô tentando É achar a tabela. letra É a A. letra A. Letra A? Ah, Isso. então, ó. A letra A, deixa eu mostrar a tabela para vocês. 3, 11, 37, 55, ó. Quer ver? Aqui. Ó, o grupo dos metais alcalinos é esse primeiro grupo aqui, gente. Aí ele deu vários números atômicos lá e pergunta quais daqueles números atômicos estão aqui nos metais alcalinos, nesse primeiro grupo. Então, tinha o 3, que tá aqui, tá vendo? O 11, que tá aqui. Tinha mais qual? Alguém lembra? Eu lembro que tinha o 37 37, 55. 55. Tá vendo? Todos os outros estavam perdidos para cá, não eram dos metais alcalinos, que é esse primeiro aqui. Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Ó, 3, 11, 37, 55. Isso mesmo, eram 4. Os outros não pertencem aos metais alcalinos, pertencem a outros lá, tá bom? Mas ele perguntou só metal alcalino. 3. Assinale a única alternativa em que todos os elementos possuem propriedades semelhantes. Gente, propriedades semelhantes são, cada grupo, os elementos possuem propriedades semelhantes entre si. Então, o primeiro grupo, todos os elementos, eles possuem algumas propriedades semelhantes. Quais propriedades, professora? A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? A princípio, o que vocês precisam saber é o seguinte, é que cada grupo ou família, tá, os elementos apresentam propriedades semelhantes entre si. Assim como na nossa família, né? Cada família, assim, tem características comuns, físicas mesmo. Ali na tabela é a mesma coisa. Então, cada grupo ou família, os elementos possuem propriedades semelhantes. Então, ele quer saber aqui, ó, a alternativa em que todos os elementos apresentam propriedades semelhantes. O que a gente tem que ver? Das opções, a gente tem que achar a opção em que todos os elementos são de uma mesma família. Por exemplo, o hélio, argônio, o randônio, que é esse aqui, são de uma mesma família? Se for, é a alternativa correta. Sim. Letra A? Letra A. É a letra A que tá certo? Tô confiando em vocês, hein, que eu não tô vendo a tabela, não. Vamos lá ver na tabela. Hélio, argônio e randônio. Vamos ver se eles são da mesma família. Ó, o hélio é um gás nobre, o argônio é um gás nobre e o radônio é um gás nobre. Todos são da mesma família. Então, possuem propriedades semelhantes. Alternativa correta, letra A. Se vocês podem até fazer com calma depois, gente, tiver um tempinho. Vão ver que as outras alternativas não seguem. Ó, vamos ver aqui, ó, lítio, níquel e bismuto. Vamos lá olhar onde está cada um, ó. Ó, o lítio está aqui, no primeiro grupo. O níquel está aqui, ó, no grupo 10, tá vendo? O primeiro do grupo 10. E o bismuto, onde que está o bismuto? Ah, achei, ó. No grupo 15, tá vendo? Cada um de um grupo, então eles não têm propriedades semelhantes. Aqui, um exemplo, tá? Olha só, olha todo mundo para o grupo 2. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, todos têm propriedades semelhantes entre si, porque são de um mesmo grupo. Todos desse grupo têm propriedades semelhantes entre si, desse, entre si, e assim por diante, tá bom? Então, a alternativa correta, letra A. Número 4. Pessoal, questão 4 fala assim, ó. Na classificação periódica, os elementos cálcio, ele deu aqui, ó, Z, na aula passada eu falei com vocês, o Z significa número atômico, tá? É uma representação do número atômico, o Z é o número atômico. Então, na classificação periódica, os elementos cálcio, de número atômico 20, e bromo, de número atômico 35, e enxofre são conhecidos, respectivamente, como sendo das famílias dos. Então, a gente tem que olhar na tabela periódica. Ele quer saber qual é a família do cálcio, do bromo e do enxofre. Qual é? C. Letra C? Uhum. Letra C? Eu acho que não é, não. Não, porque o cálcio é dos alcalinos terrosos. Isso, exatamente. O cálcio aqui, ó, é do grupo 2, que é metais alcalinos terrosos. O bromo é o grupo 17, que é halogênios. E o enxofre é o grupo 6, que é calcogênios. Então, a alternativa correta é a letra D. Vou lá mostrar para vocês. Ele deu o número atômico, gente, só para ficar mais fácil de você encontrar o elemento na tabela, tá? Ó, cálcio, bromo e enxofre. Vamos lá ver, ó. Ó, o cálcio tá aqui, ó, no grupo 2, tá vendo? Então, ele é um metal alcalino terroso. É o nome desse grupo aqui, tá bom? O bromo tá aqui, ó, no grupo 17.
O nome desse grupo é halogênios, então ele é um halogênio. E o enxofre, aqui, ó, tá no grupo 16, que é o grupo dos calcogênios, tá bom? Então, metal alcalino terroso, halogênio e calcogênio. Alternativa correta, letra D. Mais uma, ó. Faça a associação correta com respeito às famílias ou grupos da tabela periódica. Então, aqui, ele quer saber, ó, metal alcalino, gente, é o primeiro grupo, lembra? Uhum. É o grupo 1. Tá? Então, aqui seria o F, aqui, ó, o grupo 1. Um G, né? Ah, não, um F. Um F. Que é o grupo 1. O 2, metal alcalino terroso. Qual o grupo que é? 2. Grupo 2. 2, exato. Calcogênios, quem lembra? O sexto. Isso, que é o grupo 16. Ou família 6A. É o número 6? É o 16. Grupo 16, tá? Halogênios. Qual o grupo que é? 17. 17. Família do carbono. Quem vai lembrar? Tem que olhar na tabela. Pode olhar. É porque isso aqui não é decorado, não. Eu tô falando porque eu sei. 4A. Ou o grupo 14, tá? Aí vocês vão ter a tabela, gente, para consultar e vão olhar lá, tá? Nitrogênio. Família do nitrogênio. 15. Grupo 15. E os gases nobres. 18. Grupo 18, que é o último grupo da tabela. Tá bom? Qual é a Ó. sequência? Oi? Qual é a sequência? E ó, vamos ver aqui, ó. Aqui vai ficar assim, ó, F, G, C, B, F, G, C. B, depois de bola. Depois vai ser E, de elefante. D de dado e A de amor. Ok. Isso aí. Pessoal, ó, questão número 6. Qual elemento abaixo é o gás nobre de menor número atômico e o metal alcalino de maior número atômico? Então, ele quer saber aqui, ó, a opção, em que o primeiro elemento é o gás nobre de menor número atômico, tá? E o segundo elemento, o metal alcalino de maior número atômico. Então, gás nobre de menor número atômico e metal alcalino de maior. Vamos na tabela, que ninguém tem que decorar. Então, aqui, ó, gás nobre é o último grupo, correto? Correto. Qual é o gás nobre aqui de menor número atômico? Hélio, que é o número atômico é qual? 2. 2, é o primeiro. Metal alcalino, qual grupo que é na tabela, metal alcalino? Primeiro. Primeiro. Qual é o metal alcalino aqui de maior número atômico? Frâncio. Frâncio, o número é 87. Então, a alternativa tem que estar hélio e frâncio, tá? Vamos lá ver. Hélio e frâncio. Alternativa? 17 não é o maior? C. Oi? O Frâncio não tem 87? Então, ó, ele quer saber qual é o gás nobre de menor número atômico. O gás nobre de menor número atômico é o hélio. E ele quer saber qual é o metal alcalino de maior número atômico, que é o frâncio. Entendeu? Uhum. Então, a alternativa correta é a letra C. Bora lá. Ó, indique a família e o período do elemento químico de número atômico 37. Então, a gente vai olhar na tabela periódica, ver onde está, quem é o elemento de número atômico 37, ver qual é a família dele e qual é o período, tá bom? Vamos lá. Número atômico 37. Vamos procurar, ó. Lembra, o número atômico está em ordem crescente, crescendo de 1 em 1. Primeira família, sexto período. 37, ó. Isso, ó. Tá aqui, ó. É o rubídio. Foi rápido, hein? Ó, é primeira família, tá vendo? Família 1. Qual é o período, ó? 1, 2, 3, 4. Quinto período, né? Uhum. Quinto período, tá? Família 1, quinto período. Vamos lá ver. Ó, família 1, quinto período. Letra E. Tá bom? Lembra, família na vertical, coluna na vertical, período são as linhas na horizontal, tá bom? Gente, agora aqui, ó.
o número atômico do elemento que se encontra no período 3, terceiro período da família 3A. A gente vai lá ver qual é o número atômico do elemento que está no terceiro período da família 3A. Vamos lá ver. Ó. Família 3A. Qual que é a família 3A? É essa daqui, ó? Não. Não. Família 3A é o grupo 13. Que confusão, né, professora? Pois é. Que confusão. Famílias A são essas maiores, lembra? 2 à esquerda e 6 para a direita, tá bom? Então, a família 3A é esse aqui, ó. O grupo 13. Identificar Ele o quer número? saber qual é o elemento, qual o número atômico do elemento que está no terceiro período dessa família. Gente, qual 13. período é esse aqui? Segundo. Exatamente. E qual período é esse aqui? Terceiro. Terceiro. Que é o alumínio, né? Qual o número atômico dele? 13. 13. Então, o número atômico do elemento que está na família 3A, que é essa daqui, no terceiro período, é o alumínio, número atômico 13. Professora, por que não é o segundo período? Gente, lembra? O primeiro período é esse aqui, ó, que tem somente o hidrogênio e o hélio. Aqui, no primeiro período, não tem nenhum elemento, mas conta como primeiro período, tá? Então, aqui seria o primeiro período, ó, vazio, segundo período, terceiro período, tá bom? Ó, então, é o alumínio com número atômico 13. Alternativa correta, letra D. Bora lá que tá acabando. 9. Qual elemento químico dos listados abaixo possui propriedades semelhantes ao oxigênio? O que a gente tem que ver? Qual desses elementos está na mesma família do oxigênio? Se tiver na mesma família, no mesmo grupo, tem propriedades semelhantes com o oxigênio. Vamos lá ver, gente. Ó, tem nitrogênio, hidrogênio, flúor, enxofre e carbono. Alguém sabe, olhando? Enxofre. Enxofre é o único elemento desses aqui que está no mesmo grupo do oxigênio. Quer ver? Vamos lá ver. Ó. Aqui, ó. O oxigênio aqui, ó, grupo 16, tá vendo? Ó, o enxofre tá logo abaixo dele, ó. Tá vendo? Aí lá tinha a opção do flúor, que tá em outro grupo, tinha carbono, tinha... Não lembro todos, algum para cá. Mas o único que estava no mesmo grupo do oxigênio é o enxofre. Resposta letra D. Questão número 10. Na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1A e 2A são denominados... 1A, gente, é o primeiro grupo e 2A é o segundo grupo. Qual o nome do primeiro grupo? Metais alcalinos. Letra B. E o segundo grupo, alcalinos terrosos. Então, a alternativa correta, letra B. B de bola. B de bola. O primeiro é o de hidrogênio e o segundo é berílio, né? É, o primeiro elemento dos metais alcalinos é o hidrogênio e o primeiro dos alcalinos terrosos é o berílio. Mas, assim, o hidrogênio, lembra que eu falei? Ele tá ali, mas ele é uma confusão, porque ele não é um metal alcalino. Mas, enfim, ele tá representando... É o primeiro elemento que tá naquele grupo ali. Tá? Uhum. Gente, aqui, ó, 11. Assinale entre os elementos abaixo qual é o halogênio do terceiro período da tabela. Ele quer saber qual é o halogênio do terceiro período. Alguém lembra o grupo do halogênio? Qual grupo que é? 17º. 17, isso. Ele quer saber qual é o halogênio do terceiro período. Então, halogênio é esse grupo aqui, ó, 17. Terceiro período, qual que é? O primeiro, que não tem ninguém. Segundo, terceiro, é quem? O cloro, de número atômico 17. Vamos lá ver. Cadê? Aqui, né? Cloro, letra C. O halogênio do terceiro período é o cloro, tá? Gente, número 12. Dos elementos abaixo, qual é o calcogênio? Agora é calcogênio, do terceiro período. Alguém lembra qual é o grupo do calcogênio? 16º. Isso, 16. Mas tem Terceiro período, ó, o primeiro período tá vazio, isso aí. O segundo período é o oxigênio, o terceiro período é o enxofre. Então, o calcogênio do terceiro período é o enxofre, tá? Aqui, letra D, alternativa D, enxofre. D. D de dado.
Essa 13 aqui, ó. Qual elemento pertence à família dos halogênios e está no terceiro período? Vamos lá. Ele quer saber qual elemento pertence aos halogênios, terceiro período. Halogênio, lembra, gente? Grupo 17, terceiro período, ó. Primeiro período não tem ninguém, segundo flúor, terceiro cloro, tá? A gente já fez uma outra... As questões meio que vão se repetindo, tá? Não tem muito o que fazer. Isso aí que vocês precisam saber, tá? De tabela periódica é só isso. 14, ó. O metal alcalino de maior número atômico e o halogênio de menor número atômico são, respectivamente. Então, ele quer saber metal alcalino de maior número atômico e halogênio de menor. Vamos lá ver. Metal alcalino, qual grupo que é, gente? Primeiro. Metal alcalino de maior número atômico é quem? FR. Isso, FR, né? Que é o frâncio. E halogênio, quem são os halogênios? Qual grupo? 17. Isso, 17. O halogênio de menor número atômico é quem? O Fru. Flúor, que o número atômico dele é 9, ó. O cloro é 17, 55, 35, né? 53. Então, o menor número atômico é flúor. Então, a resposta é frâncio e flúor. Vamos lá ver. Frâncio e flúor, alternativa A. Ó, 15. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais? Gente, lembra? Tabela periódica. Gases nobres, última coluna, ametais ali no cantinho da direita e o restante tudo metal, tá? Vamos lá olhar para ver quais desses elementos que são somente ametais, tá bom? Ó, o hélio, a gente já sabe que o hélio, se for olhar lá, é um gás nobre, então alternativa A e B tá errado, tá? Alternativa D tem o sódio é um metal, tá no primeiro grupo, tá errado. Restaria aqui a alternativa C e a E, tá bom? Vamos lá ver. Deixa eu ver aqui. C e E. Aí teria que ver junto com a tabela, ó. O acetato é... Deixa eu lá ver. Aí tem que olhar junto com a tabela, gente. Ou é a letra C ou é a letra E, tá? Eu acho que é a letra E. Deixa eu só confirmar aqui. É a letra E. A alternativa correta é a letra E. O silício aqui, acho que ele é metal. Ah, não, ele tá aqui. Tem que acompanhar junto, senão fica indo e voltando, a gente se perde. Mas acredito que seja a letra E aqui, tá bom? Todos esses aqui são ametais, isso que eu tenho certeza absoluta. Então, a alternativa correta é a letra E. 16. Na classificação periódica, os elementos bário, grupo 2, selênio, grupo 16 e cloro, grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Gente, o grupo 2, qual é o nome do grupo? Alcalinos terrosos, né? Isso. Grupo 16, quem lembra? Halogênios. Calcogênio, 16. E o grupo 17, halogênio. Então, resposta certa, letra C. Tá bom? Letra C. 17, questão 17. Ó, o bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3. Os elementos que o constituem na ordem indicada da fórmula são da família 12. Então, ele quer saber qual é a família do potássio, que é o primeiro elemento, qual é a família do bromo, que é o segundo elemento, e qual a família do oxigênio, que é o terceiro elemento, correto? Correto. Aqui, gente, essa substância aqui tem 3 elementos diferentes. Todo mundo concorda, né? Potássio, bromo e oxigênio, tá? O potássio, pessoal, ele pertence ao primeiro grupo. Qual o nome do primeiro grupo? Alcalinos, isso. O bromo é o grupo 17. Qual o nome do grupo 17? Halogênios. Halogênios. Então, ó. E o oxigênio é o grupo 16. Qual o nome do grupo? Calcogênios. Então, a resposta certa é a letra A, tá bom? E essa aqui é a última questão, para fechar. Ó,
No início do século XIX, com a descoberta e isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda. Gente, como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Em ordem crescente. Crescente de quê? Número atômico. Número atômico. Então, os elementos são listados em ordem crescente de número atômico. É dessa forma que eles são listados na tabela, tá? Aqui, a pergunta A é isso. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? São listados em ordem crescente de número atômico, tá? É aquele númerozinho que vai aumentando de 1 em 1. Ó, B. Em quais grupos da tabela periódica pode ser encontrados um halogênio? Gente, qual o grupo do halogênio? 16. 17. Metal alcalino, qual grupo? Primeiro. 1. Metal alcalino terroso, qual grupo? 2. Calcogênio, 16. 16. E gás nobre, 18. 18. Tá? Então é isso. Quais grupos da tabela pode ser encontrado? Oi? Teria que eu colocar o quê nessa B? Na letra B, ele quer saber em quais grupos da tabela pode ser encontrados um halogênio. Você vai colocar assim, ó, grupo 17, 17, vírgula, metal alcalino, grupo 1, né? 17, isso aí. 17,1, aqui, 1, vírgula, 2, vírgula, 3, 6, vírgula, deleta. 6. Halogênio, 17, metal alcalino, 1, metal alcalino terroso, 2, calcogênio, 16 e gás nobre, 18. Tá bom? Tá bom. Quer saber os números dos grupos desses nomes aqui, tá? Gente, então assim, ó, acabou. Por hoje foi isso, né? Acho que já deu, né? Conseguimos ver bastante conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tá. Poderia mandar esses slides dos exercícios? Então, eu tenho que depois? enviar todos os slides, eu acabo esquecendo. Eu vou mandar agora a mensagem para a coordenação, para eu não esquecer, para eu enviar para eles e eles enviarem para vocês todas as aulas que eu já dei, tá? Tá bom. Peraí, deixa eu... Senão eu vou esquecer. Aí eu vou mandar para eles e eles enviam para vocês, porque eu não tenho e-mail de todo mundo, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Até semana que vem. Semana que vem a gente vem com conteúdo novo, tá bom? Chega de tabela periódica por enquanto. Então é isso. Boa tarde para vocês, bom restinho de semana, tá? Tchau. Beijos, tchau. Tchau, querida. Tchau, gente. Tchau.